Como objeto de conhecimento da aula de hoje, nós vamos ter operação com vetores. Nós vamos trabalhar vetores com mesma direção, vetores perpendiculares entre si e em direções quaisquer, ou seja, que não seja fazendo um ângulo de 80 graus entre eles, 360 graus entre eles ou de 90 graus. Então, a gente está contemplando aí a aula 7, a aula 8 do roteiro 10, que fala sobre esse tema. E como eu disse lá no roteiro de vocês, para quem já leu o roteiro, percebeu que as operações com os vetores, eles dependem da direção e do sentido entre eles. E para cada caso, nós utilizamos uma equação diferente. Aí nós temos as principais operações, que elas consistem em situações como essas aqui. Primeiro, nós temos vetores na mesma direção. Essa mesma direção eu posso ter vetores com o mesmo sentido. Então, quando for com o mesmo sentido, eu só somo, né? Nós estamos falando agora de números. Porque eu já fiz um vídeo para vocês, vou colocar aqui na descrição em cima. Já fiz um vídeo para vocês falando sobre operações com vetores, mas dando ênfase no método gráfico, né? Não no método algébrico. E aí agora a gente vai estar trabalhando o método algébrico. E quando a gente tem vetores na mesma direção, porém com sentidos opostos, a gente subtrai. Vocês vão perceber que vai ficar mais claro quando eu colocar um exemplo aqui para vocês. Temos também situações em que os vetores eles estão perpendiculares entre si. O que é isso? Eles estão fazendo um ângulo de 90 graus entre eles, entre os dois. Quando isso acontece, a gente utiliza Pitágoras, né? O quadrado do vetor resultante é igual ao quadrado do cateto oposto mais o quadrado do cateto adjacente. Você que sabe, quiser usar o cateto adjacente primeiro, pode usar, não vai mudar em nada. Então, o seu A, ele pode ser tanto cateto oposto como cateto adjacente e o seu B também, tá? Jazinho também vou dar um exemplo sobre isso. Aqui é só um resumão do que vocês vão ver pela frente. E um último método é para quando você não encontra vetores na mesma direção, ou então não encontra eles perpendiculares entre si. Porque quando eles estão perpendiculares entre si, nós temos um ângulo de 90 graus entre eles. E quando eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, eles estão com um ângulo de 360 graus ou zero, né? E quando eles estão com sentidos opostos, o ângulo aí vai ser de 180 graus. Mas aí, quando não for nenhum desses ângulos que eu acabei de mencionar, ou seja, quando os vetores estiverem em direções quaisquer, né? Por exemplo, um ângulo de 45 graus, um ângulo de 60 graus. Aí nós vamos utilizar a lei dos cossenos. E eu costumo chamar ela de super Pitágoras porque ela tem esse único termo diferente aqui, né? Então, tudo isso aqui a gente já viu em Pitágoras, e aí ela vem com um termo a mais, que é 2 vezes o cateto oposto, vezes o cateto adjacente, vezes o cosseno do ângulo. Então, vamos aos exemplos para ficar mais claro esse resumão. Então, a gente tem aqui, ó, sobre uma partícula P, agem 4 forças. E força, como a gente viu no vídeo anterior, em que eu estava resolvendo a atividade 2 do roteiro 10, vocês viram que força é uma grandeza vetorial, portanto, ela tem módulo, direção e sentido. E aqui a gente tem 4 forças atuando sobre um único ponto P. Está representado nessa figura aqui. Então, eu tenho uma força de 12 newtons aqui, de 6 newtons aqui, 8 newtons aqui e uma de 3 newtons aqui. O módulo da força resultante sobre a partícula é de... Então, eu quero saber qual é a força resultante. Quem que vai vencer aqui nessa quebra de braço, né? Porque cada um está exercendo uma força sobre essa partícula. Quem que vai ganhar? Para onde que essa partícula vai? É isso que a gente vai definir aqui quando a gente resolve o módulo. A gente acha a direção e sentido do módulo, a gente consegue saber para onde que a partícula vai se locomover, se isso for o caso. Então, o que eu faço primeiro quando a gente tem 4 vetores? Primeiro que você vai trabalhar com vetores em pares. Então, a gente vai escolher de 2 em 2. E observe esses dois aqui. Eles têm a mesma direção, mas eles estão em sentidos opostos. Quando eles possuem sentidos opostos, mas eles têm a mesma direção,
O que eu faço? Eu subtraio, né? Então, visivelmente, graficamente, o que você vai fazer? Você vai pegar o vetor maior como primeiro, né? E aí, lá na extremidade do vetor maior, você vai colocar a origem do vetor menor. Então, o vetor menor é de 3 newtons. Eu vou subir com ele, vou colocar a origem dele lá na extremidade do vetor maior, que é de 6 newtons. O que sobra do vetor maior são 3 newtons. E eu vou arrastar esses 3 newtons para o lado aqui. Esse é o que sobrou. Então, esse é o vetor resultante da soma vetorial dessas duas forças. A de 3 newtons, que está aqui, e a de 6 newtons, que está aqui. Sobrou, então, 3 newtons. Vou guardar essa informação. Agora, a gente vai trabalhar com essas outras duas forças. A de 8 newtons e a de 12. Mais uma vez, elas possuem a mesma direção, só que têm sentidos opostos. O que eu faço? Vou pregar o vetor menor, vou colocar em evidência para você ver, e aí eu vou puxar ele lá para a extremidade do vetor maior. Quando eu faço isso, o que sobra do vetor maior que tinha 12 newtons, né? Porque a gente não tem que subtrair. Quanto é que fica 12 menos 8? Vai sobrar então aí, ó, 4 quadradinhos. E aí, o sentido, como eu disse no vídeo anterior, o sentido que herda é o do maior vetor. Como o maior vetor era o de 12 newtons e o sentido dele era para a direita, então o nosso vetor resultante dessa soma vetorial aí também vai ser para a direita. Aí ficou assim. Vou puxar para cá e aí você vai perceber agora que a gente tem um vetor resultante de 4 newtons. Agora a gente tem um novo problema. Por quê? Porque sobraram 2 vetores, mas eles não têm a mesma direção. Eles têm um ângulo de 90 graus entre eles. Então, eles são perpendiculares entre si. E para achar o vetor resultante graficamente, eu vou utilizar a regra do paralelogramo que eu já ensinei para vocês em vídeos anteriores. Como que eu faço isso? Eu desenho a projeção do vetor de 4 newtons aqui na extremidade do vetor 3 newtons e desenho a projeção do de 3 newtons na extremidade do vetor de 4 newtons. Agora eu vou puxar o vetor resultante lá da intersecção da origem desses vetores até a intersecção das projeções. Esse é o nosso vetor resultante. Eu desenhei ele, então graficamente ele está demonstrado. Mas a pergunta que não quer calar é: qual é o módulo dele? Esse é o problema. E para achar o módulo dele, já que a gente tem um ângulo de 90 graus entre os vetores de origem, que é o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto é esse, cateto adjacente é esse. Então, o que eu faço? Eu uso Pitágoras. E aí a gente vai substituir para encontrar o módulo do vetor resultante. E aí a gente tem aqui, ó, o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual ao cateto oposto ou adjacente ao quadrado mais o oposto ou o adjacente ao quadrado, tá? Substituindo, nós temos aí 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 9 mais 16. Somando dá 25, e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a resposta é a letra A. A gente encontrou o módulo do vetor resultante. É 5 newtons. Então, se essa partícula aqui fosse se movimentar, ela ia se movimentar na diagonal norte e leste, porque ela não ia nem para cima, nem para o lado, nem para baixo, nem para a esquerda. Ela ia nessa direção aqui sentido. Do jeito que está desenhado o vetor em azul resultante que a gente encontrou. Essa aqui é uma questão que a gente vai trabalhar, mas eu não abordo ela na avaliação de vocês. Vai ficar por conhecimento mesmo, porque vocês precisam ver isso. Porque mais para frente, quando a gente estiver trabalhando em dinâmica, por exemplo, pode ser que eu aborde algum tema que precise desse conteúdo base. Então, pense o seguinte: ele está pedindo para você determinar graficamente, aqui eu não vou desenhar, então a determinação gráfica vai ficar por conta de vocês, mas eu vou determinar o módulo. Então, ele pede o gráfico do vetor soma, que também é vetor resultante, então você que sabe. Você pode chamar tanto o vetor soma como o vetor resultante. Nos dois casos, aqui no caso só coloquei um caso para vocês, que é a figura 1. O caso 2 eu tirei, tá? Os vetores A e B de módulos iguais. Então, esse vetor A aqui tem 10 unidades e o vetor B também tem 10 unidades.
eles estão representados abaixo, como tá aqui na figura 1, e vocês podem observar. Aí ele pede aqui, determine em cada caso o módulo do vetor soma, que nada mais, nada é do que o vetor resultante. Só que presta atenção, eu só tô colocando um caso aqui para vocês, eu não coloquei os dois casos que ele tá mencionando no enunciado, só tô colocando um. Ele vem e diz para mim que o cosseno de 60 graus é meio, ou seja, 0,5. Essa informação é importante, por quê? Porque eu observei que esse ângulo aqui não é um ângulo de 90 graus, então eu não posso trabalhar com Pitágoras nesse caso. Esses vetores aqui também não estão na mesma direção, portanto, eu não posso só somar ou só subtrair. Em que situação eles vão se encaixar? Naquela terceira situação, em que eu tenho vetores em direções quaisquer, né? No qual o ângulo é diferente de 90 graus, 180 graus, ou 360 graus, ou 0 grau. Portanto, a gente vai trabalhar com a lei dos cossenos aqui. Na lei dos cossenos, então, nós temos o quadrado do vetor resultante vai ser igual ao quadrado do cateto oposto, mais o quadrado do cateto adjacente, mais 2 vezes o cateto oposto, vezes o adjacente, vezes o cosseno do ângulo, que a gente sabe que é 60 graus. Substituindo, então, os nossos dados, como ele disse que cada cateto vale 10 unidades, eu substituí aqui, ó, 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Aqui ficou 10, 10, e aqui é o cosseno de 60 graus. Quanto é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado dá 100, né? Então, substituindo aqui, ó, 100 mais 100. 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 10 dá 200. E 200 vezes meio, porque o cosseno de 60 graus, ele diz que é meio. 200 vezes meio vai dar, então, 100. E aí, 200 mais 100 dá 300. A raiz quadrada de 300 vai dar 17,32 unidades. Observe, então, que o módulo do vetor resultante é maior do que o módulo de um desses vetores aqui, o A ou o B. Então, nós vamos ter aí na figura um vetor bem grandão aqui, ó, desenhado aqui, que vocês vão fazer aí na casa de vocês, utilizando qualquer método que vocês quiserem, tanto o poligonal como o paralelogramo. Mais uma vez lembrando, essa questão aqui que eu tô abordando não vai cair na avaliação de vocês. Vocês devem já ter percebido isso. Na avaliação de vocês eu cobro apenas Pitágoras. E é isso.